Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu, esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança, por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Deus, primeiramente para te louvar, para te agradecer, para te bendizer, Deus, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, Deus, e ser bom, Deus, faz parte do seu caráter, Deus. Então nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de amanhecermos mais um dia, Pai, com vida e com saúde, Deus. Toma esse tempo de devocional nas tuas mãos, fala conosco, Deus, que possamos, Deus, compreender, entender e praticar aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Hoje estamos aqui em mais uma manhã, para compartilharmos de algo que Deus tem trazido para nós, falado conosco, Estamos falando sobre o tema Somos o que Pensamos Ser. Chegamos no ponto alto desse tema, Estamos falando do motivo pelo qual Deus me deu, esse tema, para dizer para mim e para você que diante de Deus nós nunca seremos aquilo que nós pensamos ser quando usamos os olhos naturais, os olhos físicos. Queridos, nós só vamos entender quem realmente somos diante de Deus quando estivermos usando os nossos olhos espirituais. A visão precisa ser espiritual, o pensamento precisa ser espiritual, as atitudes precisam ser espirituais, o comportamento precisa ser espiritual. Se não for assim, nós nunca conseguiremos ser quem realmente nós somos, filhos de Deus. Somos quem pensamos ser. Às vezes a situação, a nossa criação, a nossa cultura, a educação que tivemos, o ambiente ao qual fomos inseridos, criados, educados, tudo isso faz com que nós venhamos a entender que somos menos do que aquilo que Deus realmente pensa acerca de cada um de nós. Então, se você está comigo, chegamos ao ponto que vamos finalizar esse tema, vamos finalizar esse estudo e chegamos ao ponto alto, queridos. Aqui vocês vão entender a importância de nunca mais olharmos para nós com as limitações que o mundo físico traz para cada um de nós. Aqui nós vamos aprender a olhar de acordo com aquilo que Deus pensa e vê acerca de nós mesmos. Então, isso acontece com Moisés, isso acontece com o libertador, isso acontece com o homem ao qual Deus escolheu dentre milhares de hebreus para tirar o seu povo das mãos de Faraó. Então, Deus tinha um propósito para a vida de um homem que não se via até esse encontro com Deus, da forma que Deus o via, da forma que Deus o enxergava. Então, eu creio que você já pegou o teu café, eu creio que você já pegou a tua palavra e eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom. Vamos lá, queridos. Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Êxodo 3, 11. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Queridos, isso aqui é muito profundo. É muito profundo porque Moisés, ele está diante de Deus. Ele reconhece a santidade de Deus quando ele tira as suas sandálias dos pés, pois o lugar que ele estava pisando era a Terra Santa. Ele entende o sobrenatural de Deus, porque a sarça ao qual ardia em fogo, ela não se consumia. Moisés é chamado pelo nome por Deus, Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Moisés, em temor, esconde o seu rosto
da face de Deus, ou seja, ele tem temor no seu coração. Mas mesmo assim, quando Deus o desafia a fazer algo a pedido dele, Moisés se julga incompetente para aquilo, né? Ele se julga uma pessoa que não tinha a capacidade para fazer o que Deus estava pedindo para ele. Livrar o seu povo do Egito e das mãos de Faraó para conduzi-los até uma terra prometida que manava leite e mel. Queridos, em todo o meu tempo como cristão, de todos os desafios que eu recebi como um cristão e hoje como um pastor, eu te digo que todas as vezes, sem medo de errar, que eu fui desafiado a fazer algo por Deus, eu me julguei incompetente para aquilo. Eu me julguei uma pessoa imerecedora a exercer, a colocar em prática aquilo que Deus pedia para mim. Foi assim quando eu cheguei na nossa comunidade. Foi assim quando o pastor Samuel me desafiou a começar a acompanhar, junto com Vidarte, o projeto do Sopão do Amor. Foi quando eu fui desafiado com a minha esposa a entrarmos para o Ministério da Família. Foi quando eu fui desafiado com a minha esposa a sermos líderes de casal. Foi quando eu fui desafiado pelos meus pastores a ser consagrado um pastor. Então, queridos, todas as vezes que Deus nos chama para algo maior, para algo que vem da parte dele para nós nos julgamos pessoas incapazes de executar aquilo que Deus está pedindo para cada um de nós. Então não se assuste. E eu creio que isso é muito bom, porque eu escrevi aqui para vocês que conquistar com Deus é diferente de conquistar com a força dos nossos próprios braços. Ou seja, quando nós queremos conquistar com a força dos nossos próprios braços, nós estamos fadados, na maioria das vezes, ao fracasso. Agora, conquistar com Deus significa ser uma pessoa vitoriosa. Não significa não ter lutas, não significa não ter desafios, não significa por muitas vezes chorar, derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor. Não significa dizer que não vamos pensar em desistir. O que significa dizer é que em todas as coisas nós seremos mais do que vencedores. E Moisés, ele recebe o desafio de Deus. Ele está diante de Deus, ele está diante da presença de Deus. Em atenção, obediência e temor, Moisés decide dizer para Deus que ele não era capaz. Ele não se via capaz de fazer o que Deus estava pedindo para que ele fizesse. E a palavra diz: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ou seja, Moisés é arremetido ao passado. Moisés volta ao passado. Ou seja, queridos, Moisés pagou um preço caro por ser um hebreu. Ou seja, ele foi abandonado pelos pais, ele se sentiu órfão. Por quê? Porque a palavra deixa claro que quando a filha de Faraó encontra Moisés, ele estava chorando porque ele estava sozinho. Os pais, o pai e a mãe e a irmã de Moisés o havia abandonado à beira de um rio. Moisés passou minutos, talvez horas, a palavra não diz quanto tempo foi em que a irmã e a mãe de Faraó, Joquebede, deixaram Moisés à beira daquele rio, até que a filha de Faraó chegasse e o pegasse. Então Moisés, ele foi órfão. Moisés se sentiu talvez rejeitado, abandonado. Ou seja, quando Moisés responde para Deus que ele não era capaz de tirar o seu povo, livrar o teu povo das mãos de Faraó no Egito, Moisés estava fazendo algo que nós por muitas vezes fazemos, queridos. O passado, o nosso histórico, são os nossos maiores inimigos. O meu passado, o meu histórico de vida, sempre que Deus nos chama para algo maior, ele é o nosso maior inimigo. Queridos, qual foi o último desafio que Deus te apresentou, que Deus colocou diante de você, da tua família, seja como um pai, seja como uma mãe, seja como um líder?
né, de pessoas. Eu não sei qual que é o ministério ou o teu chamado, mas eu tenho certeza que toda vez que Deus te desafiou, você e eu nos julgamos indignos de cumprir com aquele desafio. Foi assim com Moisés. Por quê? Porque o nosso passado e o nosso histórico como pessoa, toda vez que nós olhamos para ele, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso que a palavra diz que em Cristo nós somos novas criaturas. Jeremias diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, nos capacitar para fazermos e exercermos o algo novo de Deus em nossas vidas. Não vamos conseguir, não somos capazes. O nosso passado e o nosso histórico, ele sempre vai nos fadar ao fracasso, desde que nós venhamos a ter a nossa visão naquilo que fizemos, naquilo que somos, nas nossas limitações. Mas quando nós olhamos para Deus, nós fazemos proeza. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Um beijo no teu coração. Amanhã nós falamos um pouco mais. Fica comigo, curta esse vídeo, compartilha, manda para alguém que você ama, queridos, aciona as notificações. E amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo. Em nome de Jesus. Até. Tchau, tchau.